Bom dia, meu nome é Brenda. O meu grupo é composto por mim, pela Camille, pela Fabielle, pelo Guilherme, pelo Marcos, pela Maria Luísa, pela Patrícia e pela Sara. E hoje nós vamos falar sobre o caso da Ramona e como que a justiça se encaixa nesses casos. Os conteúdos que vão ser passados são o caso da Ramona, a palavra síntese justiça, a justiça e o duplo registro e o seu prejuízo, a sensação de pertencimento da Ramona, se a Ramona é uma criminosa, a justiça e a norma jurídica, se é possível conciliar os tipos de justiça no caso da Ramona e como que a gente pode atuar para ajudar ela. Então, eu vou começar falando do caso da Ramona. Bom, ela é uma moradora da fronteira entre a cidade de Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e a Ramona, ela nasceu no hospital brasileiro, mas os seus pais eram paraguaios, então quando ela nasceu, eles a registraram no Brasil e no Paraguai. Então, ela possuía dois registros de nascimento. Então, quando ela estava na presença dos seus pais, ela se sentia paraguaia, porque ela falava espanhol, guarani com eles, vivia naquela cultura paraguaia, e quando ela estava na escola com seus amigos, ela se sentia brasileira, porque ela aprendia a ler e escrever em português e também falava com seus colegas e tudo mais. Então, quando ela estava na escola, na presença de outras pessoas, ela se sentia brasileira. Então, quando ela chegou na maioridade, ela percebeu que, na verdade, existiam duas Ramonas ocupando um único corpo. E ela não sabia se ela era brasileira, se ela era paraguaia. Então, ela entrou nesse dilema com ela mesma. E também se viu frente a um problema não só com ela mesma, mas sim com a sua personalidade jurídica. Então, como ela não sabia se era brasileira ou se era paraguaia, e como ela estava registrada nos dois países, como cidadã dos dois países, ela estava sujeita a duas legislações diferentes. Então, ela começou a se sentir como alguém fora da lei, mas não por culpa dela, mas sim por culpa dos seus pais, que a registraram em dois países diferentes. E com isso, ela começou a ficar mal, porque ela não conseguia se encontrar, basicamente. Então, aqui nós vamos começar a estudar esse caso e ver como que nós poderíamos ajudar a Ramona e também milhares de outras pessoas que se encontram na mesma situação que ela. Me chamo Camille Lima e estarei tratando sobre a palavra síntese justiça. A etimologia da palavra justiça. O termo justiça advém do latim justitia, que provém de iustus, justo, e ius, direito. Assim, nota-se que a etimologia da palavra justiça está muito vinculada com o direito. Justo seria reconhecer, fornecer e garantir a cada indivíduo os seus direitos. Portanto, é importante destacar que a palavra síntese da nossa disciplina é justiça, que é o ideal que o direito busca atingir, assim como seria a sua finalidade, em outras palavras. Em um campo simbólico, a justiça é representada pela deusa Temis, que em sua imagem traz consigo a balança e seus olhos vendados, retratando assim a imparcialidade e equidade que a justiça busca atingir. A evolução da palavra justiça. A justiça tem um duplo sentido, sendo que no primeiro conceito ele traz a qualidade de ser justo e equilibrado na tomada de decisões, e em segundo traz referência ao sistema legal vigente. É fundamental destacar que o conceito de justiça sofreu grandes evoluções ao longo do tempo, principalmente influenciado pelos períodos históricos que foram vivenciados. Alguns dos períodos que contribuíram muito para a formação desse conceito foram o Antigo Testamento religioso, o Código de Hammurabi, as leis de Manu e também o direito romano. Por fim, é importantíssimo lembrar que, para se aplicar a justiça, deve-se sempre levar em conta o caso concreto, que a partir disso serão tomadas decisões em prol do bem comum. Bom dia, meu nome é Patrícia e vou falar sobre como a justiça é aplicada ao caso de duplo registro civil de Amona. Bom, a justiça é um conceito abstrato, o ideal buscado na sociedade, onde a lei veja todos de maneira imparcial. É incorporada na Constituição Federal de 98, buscando o que é justo e correto na perspectiva de generalidade, dado que é impossível prever todas as possíveis condutas dentro de uma sociedade. Devido a essa incorporação da justiça em nossa legislação, ela será aplicada ao caso de Ramona pela Lei de Registros Públicos, que determina, em caso de duplo registro civil de nascimento, que o segundo será cancelado. Então, Ramona terá que abdicar da sua segunda nacionalidade. Olá, meu nome é Camille Lima e estarei falando sobre o duplo registro e seu prejuízo. Em que Ramona será prejudicada ao ter dois registros de nascimento? Esse duplo exercício do direito político gerará implicações a ela perante os dois países, a lei dos dois países, Brasil e Paraguai. Um exemplo dessa situação seria a invalidação escolar. No caso de Ramona, como ela possui o registro de nascimento no Brasil,
e concluiu seu ensino básico em escolas brasileiras, caso queira prestar o ensino superior no Paraguai, um exemplo a medicina, que é muito visado pelos estudantes brasileiros, ao recorrer o seu passe estudantil e a validação de sua escolaridade, a Justiça Paraguaia contestará a validação de seus documentos, pois a mesma também possui o registro de nascimento no país em questão. Nesse sentido, o seu registro escolar brasileiro não será validado como concluído e, consequentemente, não poderá prestar a sua faculdade desejada, surgindo assim contestações legais às suas documentações, que gerará implicações com a justiça que deverão ser sanadas em ambos os países, Brasil e Paraguai. Bom dia, eu sou a Fabielle e eu vou falar sobre a sensação de não pertencimento da Ramona. O caso em que a Ramona se encontra é um caso de dupla cidadania e crise identitária. Para ela conseguir resolver a crise identitária dela, ela pode procurar ajuda psicológica, para ela conseguir se encontrar em um senso de unidade nessa dualidade que ela vive. O multiculturalismo está muito presente na vida dela, pois ela vive numa região de fronteira. Na região de fronteira, tem as duas culturas e até outras que vão sendo inseridas ao longo do tempo. E ela pode estar exercendo todas essas culturas de acordo com o que ela acha certo e com os princípios dela. Para ela resolver a divergência de normas jurídicas, ela pode procurar um advogado especializado em direito internacional e imigração, para ela poder regularizar os documentos e saber os seus direitos cívicos e seus deveres. Bom dia, eu sou o Guilherme e eu vou apresentar sobre se a Ramona é uma criminosa. A Ramona pode ser considerada marginal ou fora da lei? A Ramona, ela enfrenta um problema de duplicidade de registros de nascimento no Brasil e no Paraguai. Embora o Brasil permita dupla nacionalidade por descendência, o Paraguai proíbe dois registros de nascimentos válidos, pois isso viola os princípios de veracidade e unicidade de identidade civil. Para resolver essa situação, Ramona deve tomar algumas medidas importantes, como consultoria jurídica, que, no caso, procurar um advogado especializado em direito internacional ou de imigração, para entender as implicações legais em ambos os países. Segundo, decisão sobre nacionalidade. Decidir qual nacionalidade manter, já que terá que renunciar a uma delas devido à proibição paraguaia de duplo registro. Terceiro, procedimentos legais de renúncia. Seguir os procedimentos legais necessários para renunciar formalmente a uma das nacionalidades, incluindo a entrega de documentos e declarações formais. E a última, atualização de registros. Garantir que todos os registros oficiais sejam atualizados para refletir a renúncia, evitando problemas futuros. E, por fim, a regularização da situação é crucial para evitar sanções legais e assegurar que a sua identidade civil seja única e válida, conforme as leis paraguaias. Tomar essas medidas ajudará a Ramona a evitar complicações legais e garantir uma transição suave para uma identidade única. Eu vou falar sobre a justiça e a norma jurídica. Justiça e a Romana desejam justiça interna da Ramona estão em harmonia ou dissonância. Certamente, a dissonância que a Ramona pode estar experimentando em sua busca por justiça pode ser uma combinação desses fatores de complexidade do sistema legal juntamente com possíveis discriminações ou tratamentos iguais que ela enfrenta devido à sua dupla nacionalidade, podendo levá-la a sentir que suas necessidades não estão sendo adequadamente reconhecidas. Além disso, suas experiências pessoais e percepções individuais sobre o que é justo podem intensificar esses sentimentos de desconexão entre suas buscas por justiça e o sistema legal existente. Esses elementos combinados podem contribuir para a sensação de dissonância que a Romana enfrenta em sua jornada. Bom dia, eu sou Maria Luísa e vou falar sobre a possibilidade de conciliação dos tipos de justiça no caso da Ramona. É possível conciliar a justiça da norma com o sentimento de justiça reclamado por Ramona? É possível. Como ela nasceu no Brasil, ela se torna cidadã brasileira. Só que, no entanto, esse sentimento é um pouquinho difícil de conciliar para ela por questões do Paraguai não aceitar dupla cidadania. Então, mas no Brasil, caso ela queira, logo depois, obter a cidadania brasileira, pois nasceu no hospital brasileiro, logo sendo cidadã brasileira, ela pode pedir uma segunda via de registro civil por naturalização, porque os pais dela são natural do Paraguai. Então, sendo assim, ela pode conseguir conciliar esse senso de justiça dela, seja o sentimento ou com a norma, pois ela consegue obter os dois caso o Paraguai aceite que ela obtenha por naturalização,
a segunda via do registro civil dela como cidadã paraguaia e obtendo também, por nascimento, o registro de brasileiro, aí obtendo também o negócio... Perdi. Desculpa, volta aqui. Começo de novo, porque senão eu vou perder todinho. É possível conciliar a justiça da norma com o sentimento de justiça reclamado por Ramona? Como ela nasceu no Brasil por ser cidadã brasileira, o Brasil aceita ter dupla cidadania, ela pode. No entanto, é possível conciliar a justiça da norma com o sentimento de justiça reclamado por Ramona? É possível. Como ela nasceu no Brasil, logo ela vai ser cidadã brasileira. E o Brasil permite que ela tenha dupla cidadania. Já o Paraguai não permite, tem exceções, porém, no entanto, ele não permite que os cidadãos tenham dupla cidadania. Caso ela peça uma segunda via do registro civil, talvez seja possível. Como o caso dela é um pouquinho complicada, já teremos que entrar com advogados especializados no caso. Eu sou a Brenda e eu vou voltar a falar como que a gente pode atuar para ajudar a Ramona a resolver o problema dela. Bom, o erro nessa situação da Ramona está no fato de que o duplo registro civil ele não é aceito oficialmente. Então, assim que ela completa 18 anos, ela tem que optar por cancelar um dos registros. Então, consequentemente, ela vai perder a condição de cidadão de algum dos países. Então, diante dessa situação, é muito importante que ela procure pessoas que sejam operadores da área, no caso, advogados ou operadores jurídicos em geral, que sejam especializados nesse quesito de duplo registro de nascimento. Então, como que pode solucionar? Se for no Brasil, ela pode procurar um advogado que seja especializado no direito internacional e imigração, ou também pode procurar a Defensoria Pública. No Paraguai, ela pode procurar um advogado que seja especializado também em direito internacional ou imigração, e, além disso, ela também pode procurar embaixadas, consulados ou também advogados especializados no caso em que ela se encontra, que é o de duplo registro de nascimento. Além disso, ela também pode escolher uma das cidadanias, caso o país permita, para ser como uma secundária. Então, como já foi falado antes, o Paraguai ele não permite que uma pessoa tenha dupla cidadania, a não ser que ela seja obtida por descendência. Então, tecnicamente, como os pais da Ramona são paraguaios, os dois, ela poderia, eu acredito que sim, se ela quisesse ter a cidadania brasileira como a sua principal, ela poderia sim ter a cidadania paraguaia. Mas, no caso dela querer ser paraguaia e ter a cidadania brasileira como secundária, não seria possível. Por fim, ela pode renunciar também a uma das cidadanias, caso ela não tenha esse desejo de ter uma cidadania secundária, e ela vai permanecer apenas com uma. Bom dia, eu sou o Guilherme e eu vou fazer a conclusão sobre o nosso trabalho, que é qual a percepção de justiça da Ramona como brasiguaia? Bom, Ramona sente uma profunda sensação de injustiça em relação ao Estado, que a impede de possuir as duas cidadanias, que considera parte essencial de sua identidade. Crescida na fronteira entre Brasil e Paraguai, Ramona vive imersa em ambas as culturas, adotando elementos de cada uma em sua vida cotidiana. Esse vínculo dual a faz sentir-se como um típico brasiguaio, por assim dizer, uma pessoa cuja identidade e vida cotidiana são moldadas pela interseção dessas duas nações. Bom, para Ramona possuir ambas as nacionalidades é um reflexo natural de sua realidade, algo inevitável dado o ambiente multicultural em que foi criada. No entanto, o Estado a força a escolher apenas uma nacionalidade, desconsiderando seu sentimento de pertencimento a ambos os países. Esse dilema é um exemplo do que chamamos de transfronteiriço, um conceito que tem sido estudado ao longo do semestre e que descreve os indivíduos que vivem e se identificam entre duas nações. A problemática enfrentada por Ramona é, infelizmente, uma realidade para muitos da região de fronteira, onde as políticas estatais não acompanham a complexidade das identidades transnacionais. A imposição de uma escolha de cidadania ignora a rica tapeçaria cultural e pessoal de indivíduos como Ramona, deixando-os em uma situação de desamparo e frustração. Bom, essas são as referências bibliográficas, tantas durante a aula do professor e pesquisas. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.